Boa tarde. Você está feliz? Eu espero que sim. Será uma tarde muito animada, com assuntos muito polêmicos. Mas agora a gente vai preparar o nosso coração para esse momento. Então eu peço a você que fique em pé e que você cante verdadeiramente ao seu Deus. Pois a única forma que nós podemos ser cristãos no mundo politicamente correto é confiando nas promessas do nosso querido Jesus. De Jesus, Senhor, vou cantar louvores ao meu bom pastor. Sempre exaltarei o seu eterno amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Boa tarde. Pessoal, boa tarde. Quem está animado para essa tarde, diga um salve aí. Galera, essa tarde a gente vai ter algumas palestras, eu acho que talvez as mais aguardadas. E a tarde é sempre um pouquinho mais desafiador, mas que bom que você está aqui, que bom que você veio aqui à tarde. Eu acho que a gente vai ter uma tarde muito proveitosa. Mas eu queria lembrar a você que hoje, eu não sei se você sabe, mas hoje se comemora o Dia Mundial do Universitário Adventista, e por isso a gente está nesse congresso. Então eu quero que você dê uma salva de palmas para você, universitário adventista. Parabéns. Que você possa concluir com êxito a sua formação que você veio fazer aqui no IAP. Alguns já estão quase terminando na reta final, que Deus abençoe o TCC de vocês aí. E os que estão começando a jornada, a gente vai ter uma temporada ainda juntos. Aproveitem o máximo que vocês puderem, academicamente falando e socialmente também falando aqui da nossa estrutura, que é bem legal, as amizades que a gente faz aqui. Mas que acima de tudo, lembre-se, acima da sua formação, acima de tudo, existe um Deus que dirige a sua vida. E Ele é o mais importante de tudo, Ele é o mais importante. Então mais vale a pena você ser um profissional graduado com Cristo do que você ter todas as graduações, os títulos, e você não ter o melhor desta vida, que é Jesus Cristo. Então essa é a nossa proposta de você ser um universitário adventista. Além de você ter a sua formação acadêmica, você aprofundar nos seus estudos, no conhecimento,
mas lembrar daquele que é o detentor e o criador de todo conhecimento, o nosso Deus. Que Deus abençoe muito você que nos acompanha também através da internet. Nós estamos muito felizes com a sua participação. A gente tem recebido algumas perguntas que essa tarde a gente vai responder, se não todas, mas a grande maioria dessas perguntas que têm chegado para nós. Então fique ligado, ao longo das palestras nós vamos respondendo essas perguntas, tá? Você que está conectado na internet, vai rolar um sorteio, daqui a pouco a gente explica como é que vai ser esse sorteio para você. E você que está aqui dentro também, vai rolar também um sorteio muito legal. No finalzinho aí, a gente agradece a parceria com a direção interna, o pastor Éder, que está dando uma força para a gente nessa questão também. Então a gente está dividindo aí as despesas do sorteio. Então obrigado aí, pastor Éder, pela parceria, e obrigado a você que está aqui presente. Então se conecte com as palestras. O professor Folles agora ele vai trazer para a gente mais uma mensagem. Então presta atenção, eu acho que a gente vai construir bastante essa tarde uma coisa muito legal aqui. Que Deus abençoe, muito obrigado. Boa tarde a todos, fico feliz de estar aqui novamente. Vamos continuar discutindo o que nós começamos de manhã. Então, o que nos motivou e nos trouxe como pergunta fundamental é como ser cristão em um mundo dominado pela comunicação. Esse foi o desafio que nós trouxemos de manhã. Trabalhamos já e já demos uma resposta, já trouxemos uma vertente. Você precisa ser bíblico constantemente. O processo comunicativo, o processo de ser bíblico, ele é realmente o estudar a Bíblia, o orar. Esse processo nos aproxima de Deus e nos leva para Deus. Ali a gente discutiu esse caso aqui e perguntamos, afinal de contas, por que esses jovens fizeram o que fizeram? Por que passar 3 meses numa fila esperando um show de um cantor famoso? Então eu falei do poder da comunicação, é o poder da identidade. Ela gera identidade. Você, ao estar 3 meses na fila, está mostrando quem você é. Você tem pessoas que concordam contigo, tem pessoas que estão ali contigo e que têm o mesmo objetivo primário. Cara, fazer isso em grupo sempre é melhor. Você se sente pertencente a um grupo, você tem uma história para contar, você sabe que a partir daquele momento a sua vida muda. Então falei que, na verdade, esse processo identitário de formar quem eu e você somos, passa sempre pela comunicação. O que nós fazemos, o que nós não fazemos, o que comemos, nos vestimos, tudo passa por esse processo de decisão. E eles nos ajudam a construir nossa identidade. Hoje nós vamos falar um pouco dos perigos que essa identidade tem devido aos processos comunicativos mais globais. Tudo forma sua identidade, não foi isso que a gente falou de manhã? Tudo mesmo. O time de futebol que você gosta determina a sua identidade. A sua profissão determina. Se você tem ou não irmãos, determina quem você é. E tudo isso é importante. O mundo seria chato, inclusive, se não fosse toda essa variação. Pensa comigo, se todo mundo torcesse para o time X, eu sou corintiano. Se todo mundo fosse corintiano, sabe qual que seria o problema do mundo? Teria um problema grave. Se todo mundo fosse, não existiriam outros times. Se não existem outros times, acabou a competição, acabou o próprio processo competitivo. Só faz sentido haver o eu se existir o outro. Você consegue entender essa frase? Olha de novela. Só tem sentido haver o eu, a minha identidade, se tem um outro. Eu só posso ser se tiver outras pessoas. Porque se eu não tiver outras pessoas, sou corintiano. Se não existir o não corintiano, não faz sentido. Só faz sentido ser corintiano se existir o palmeirense, cruzeirense, internacional e por aí vai. O outro é importante para a constituição nossa. De manhã nós falamos da importância daquilo que a gente faz e daquilo que a gente gosta para determinar aquilo que nós somos. Agora pensa o seguinte, você gosta de um cantor X. A gente chegou à conclusão de que gostar daquele cantor, seguir ele, ouvir as músicas dele ou dela,
determina quem você é. Ajuda a determinar a sua identidade. Nós chegamos a essa argumentação. Agora imagina que todo mundo, no mundo todo, só gosta daquele cantor. Como seria o mundo? Vou ser mais radical. Se todo mundo tivesse os mesmos gostos que você, o mundo seria bom? Imagina, duplicar, triplicar. Só tem pessoas iguaizinhas a mim. Só se vestem do meu jeito, só comem aquilo que eu gosto, só ouvem a mesma música. Você acha que o mundo seria melhor? Ou você acha que o mundo seria pior? Eu tenho a impressão que o mundo seria pior. Que Deus criou o mundo com diversidade. A prova disso é a natureza, o meio ambiente. Por que nós defendemos e devemos cuidar do meio ambiente? Deus criou ele assim. Deus não cria um tipo de flor, Ele cria muitos tipos de flores. Não cria um tipo de animal, Ele cria vários tipos de animais. A variedade, a quantidade, a diversidade de todos os processos naturais criados diretamente por Deus faz parte da criação. Essa é uma das belezas da criação. Nós temos coisas que nos unem, e isso são importantes. Mas nós temos também coisas que são diferentes entre nós. Eu gosto de uma coisa, você pode gostar de outra. Eu posso ser corintiano e adventista, e você pode ser de qualquer outro time e também ser adventista. Nós precisamos concordar no essencial, e não importa se nós discordarmos no resto. Aí está um grande desafio em um mundo cada vez mais polarizado. No mundo cada vez mais, ou você está comigo ou você está contra mim. Se você não concorda comigo, vou te destruir. Você não pode ser diferente. Aí eu volto à pergunta. Meu Deus, se todo mundo fosse exatamente como você, como seria o mundo? Será que é este o mundo que Deus um dia pensou em criar? E aí você me pergunta, pastor, o que isso tem a ver com internet, que foi aquela promessa, e o que isso tem a ver com comunicação? Eu vou dizer que um dos problemas do mundo, e desse conflito binário, lado de lá versus o lado de cá, surge e é potencializado muito por causa da internet. E esse é um dos grandes perigos que nós temos como cristãos. Nós devemos nos posicionar, nós devemos ter opiniões, mas nós não podemos nos dividir. Nós podemos ser diferentes, mas nós devemos também ser unidos. E aí está um conceito-chave que eu quero trabalhar hoje aqui, nessa fala hoje. É a unidade na diversidade. Esse é o conceito-chave. Unidade na diversidade. Somos unidos naquilo que é essencial, que é bíblico. Somos diversos naquilo que Deus criou para ser diversos. Aí você me pergunta, como achar o equilíbrio? Aí está a grande questão, o X da questão está aqui. Como achar equilíbrio? Se você olhar para uma foto dessas, que é bem antiga, você tem bastante coisa interessante nessa foto. E é um hábito que parece que não existe mais, né? Pessoas colocam cadeiras nas calçadas para conversar. Engraçado, não é? Você pensar nisso? Quem faz isso hoje em dia? Quem tem tempo para isso hoje em dia? Jogar papo pro ar. Imagina que legal. Ficar sentado na calçada, cozinhando, falando, conversando, batendo papo. O mundo está bem diferente deste mundo aqui que nós estamos vendo. O mundo mudou bastante. Por quê? O que acontece de conceitos básicos de mudanças no mundo e o que a internet e a comunicação têm a ver com essas mudanças? No passado, nós vivíamos muito em comunidades fixas. Em geral, a gente morava e congregava na igreja naquela região geográfica. Tanto que você, nas cidades mais antigas, você tem a matriz. O que é a matriz? A igreja matriz. É a igreja que é central. Ela está no centro, e em volta dela cresceu os demais bairros e as populações. Ela inclusive regia a religião e a vida diária.
Como você sabia que era determinada hora do dia? O sino da igreja tocava. E o sino da igreja tocando, a gente sabia, é X horas. Como você sabia dos grandes eventos? A igreja anunciava. Tocou o sino fora do horário, você, deve ter morrido alguém. Deve ter acontecido alguma coisa. E nós vivíamos nessa realidade. O que essa realidade trazia de grande? Nós tínhamos crença em um estilo de vida muito parecido. Se nós basicamente nascemos, crescemos, vivemos e morremos numa mesma região, e conhecemos todas as pessoas, os locais e tudo daquela região, você concorda comigo que ver algo diferente não é tão fácil assim? Tudo é mais ou menos familiar. As pessoas agem igual, falam a mesma língua, pensam igual. É mais ou menos homogêneo. Inclusive, essa palestra não poderia ser transmitida, exceto se eu viajasse para a cidade lá. A partir do momento que eu começo a criar outros instrumentos, isso vai começar a mudar. Como a própria internet, o próprio celular, o smartphone. A gente chega na mudança. Mas o ponto importante aqui é entender que naquele momento as identidades, elas não estavam em ataques. Elas eram muito mais fixas. Não estou dizendo que elas eram melhores. Mas você sabia quem você era, você vivia, crescia. Inclusive, você tinha tranquilidade. Se seu pai trabalhava na fábrica local, você provavelmente ia ter um emprego na fábrica local. Então você sabia que o que você ia trabalhar. Você já crescia e já aprendia o ofício dos seus pais. Ia para a fábrica, inclusive você tinha certeza que você ia passar 30, 40 anos trabalhando ali, e depois você fazia o quê? Aposentava. Tudo era muito previsível. E a previsibilidade nos dava uma, talvez falsa, mas trazia uma segurança dos processos. Tínhamos menos ansiedade. A gente sabia o que esperar do futuro. Ok? Deu para entender este cenário? O cenário da época que a gente conseguia sentar na calçada para fofocar. Quer dizer, para conversar. Esse era mais ou menos esse cenário. Ok. O que muda na sociedade com a emergência dos grandes conglomerados de comunicação? E eu estou falando, gente, de um período muito breve na história humana. Se você pensar que os Beatles fizeram, os Beatles todo mundo conhece, né? Fizeram a primeira live mundial em 1950, nós estamos falando de um período muito curto de evolução. Nós estamos falando de uma possibilidade que a gente está fazendo aqui agora, transmitindo para o mundo, pessoas do mundo inteiro nos ouvindo. Nós estamos falando então de uma coisa que é recente na história humana. Pega que se o cristianismo tem 2000 anos e essa revolução tem 60 anos ou até menos, se você parar para pensar que o primeiro iPhone que revoluciona muitos desses processos tem aí 12 anos de idade só, não era comum há 12, 15 anos atrás todo mundo ter um smartphone no bolso. Nem celular era tão comum assim. Nós estamos falando que em 15 anos a gente tem uma revolução muito grande. Você, inclusive, consegue tirar seu celular da agora e transmitir você essa palestra agora. Você não precisa e não é mais refém a outros processos. O conhecimento agora é muito maior. Antigamente nós crescíamos, vivíamos, nascíamos, crescíamos, e tudo era mais ou menos tranquilo. Nós não tínhamos o diferente. O que acontece hoje é que o diferente está na palma da nossa mão. Nós temos aquilo que eu vou chamar de sociedade da informação. Ela é muito rápida. Imagina o seguinte, o Titanic afundou, todo mundo já conhece, né, a história do Titanic afundando, você viu o filme. Quando o Titanic afundou, os jornais relataram este grande acontecimento uma semana depois. Imagina chegar uma semana para você saber o que aconteceu no mundo. Hoje, o que aconteceria se o Titanic estivesse afundando? Você ia ter uma live ao vivo de alguém que está lá dentro e falando, gente, eu sou influencer, estou aqui ao vivo, está afundando. Olha a diferença de processos, e a gente está falando de 100 anos de história. Isso muda toda uma concepção. A grande ponto é que agora você tem cada vez mais informação nessa sociedade da informação, ela é cada vez mais rápida, só que isso traz uma volatilidade muito grande. O que é ser volátil?
é o contrário de ser fixo. Fixo é aquilo, eu sei o que eu vou fazer na vida, eu sei quantos anos eu vou trabalhar nessa empresa, eu vou seguir os passos dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós. Vou trabalhar 30 anos numa empresa e chegou. Inclusive, currículo, até tempo atrás, sabe o currículo, aquele que se apresenta na entrevista? Se você tivesse 4, 5 empresas trabalhadas na sua vida, a pessoa não ia te contratar. Porque assim, isso aí é encrenqueiro, essa pessoa. Não consegue ficar fixo num emprego só. Isso aí é problema. O RH ia olhar para o seu currículo e falar, nossa, meu Deus, sai daqui, sai de reto. Está amarrado aí. O que acontece hoje? Hoje é fácil você ver currículo de uma pessoa que fala o seguinte, se eu chegar no meu currículo agora e falar, gente, ó, tenho 30 anos, trabalhei já na Apple, no Google, no Facebook. Você fala, uau, caracas, tudo isso e só 30 anos? Esse cara deve ser bom, hein? Concorda comigo que é uma mudança de perspectiva e de percepção da sociedade? Em pouquíssimo tempo isso muda? Hoje você tem experiências e as experiências valem mais. Qual que é o problema disso? Isso nos dá uma amplitude muito grande. A gente sabe as coisas em tempo real, isso é bom. A gente sabe das informações rapidamente, isso é fenomenal. Nós temos acesso a muito mais informação. Se eu falo alguma coisa aqui, você vai pesquisar na hora na internet para ver se está certo. Isso é uma vantagem que as gerações anteriores não tinham. E isso é bom. Mas a gente perde uma coisa que parece que as gerações anteriores tinham mais. Nossas identidades são menos fixas. Logo, elas são mais frágeis. Se eu pergunto, maio de 68, lá houve na França a Revolução dos Estudantes. Ficou marcado na história e tudo mais. Eles queriam o quê? O que eles estavam pleiteando? Nós queremos pensar qual o mundo nós teremos daqui 50 anos. Pensa comigo. Quais são os seus planos para daqui 50 anos? Em maio de 68, os estudantes reivindicaram e quiseram fazer uma luta, foram para as ruas reclamar, que eles tinham que ter um projeto de longo prazo sobre quem o mundo ia ser dali 50 anos. Se eu te pergunto quem você quer ser daqui 50 anos, talvez o que passou na sua cabeça é, será que eu vou estar vivo daqui 50 anos? Ou talvez passou na sua cabeça o seguinte, eu não sei nem o que eu quero comer de janta. Como eu vou determinar quem eu vou ser daqui tanto tempo? Eu não sei o que vai ser de mim no final do ano quando eu me formar. Imagina daqui 50 anos. Está notando como as identidades são muito mais frágeis? As certezas são muito menores? Você tem menos certeza sobre as coisas. A gente ganha de um lado, mas está perdendo de outro. Quem nós vamos ser, afinal de contas? E essas mudanças, esses problemas, trazem inclusive uma mudança para o contexto religioso. O que é ser cristão nessa época? E quais respostas a igreja pode dar neste momento para nós? A pandemia, inclusive, acelerou muitas das preocupações que os teóricos tinham sobre esse tema. Quando eu dava essa palestra, anos atrás, ela era muito mais etérea do que ela é agora. Agora ela fica muito mais prática. Dá para você ver os problemas. Quer ver uma coisa? É nós aqui, nessa super distância. É nós aqui pedindo para a maior parte da igreja não vir aqui e assistir online. E nós estamos assim desde março. Concorda comigo que isso é uma nova forma de recepção? Lembra que a gente fez aquele gráfico de manhã? Que tinha a emissão, alguém que fala a mensagem e alguém que recebe a mensagem? Quem recebe a mensagem está mudando, porque o canal mudou. Qual a diferença de fazer um culto presencial e um culto online? Para muitos, depois da pandemia, o culto online é inclusive melhor. Cara, eu não preciso pôr terno, eu posso ficar de pijama, eu assisto na TV aqui, eu tenho uma TV boa de 65 polegadas, até legal, para que eu preciso ir na igreja? Eu preciso mesmo ir na igreja, eu não posso assistir online? Foi uma necessidade importante.
Eu acho que a comunicação e a transmissão do culto é importante, porque sim, atinge pessoas que não conseguiriam vir. Mas será que tem algum perigo maior aqui nesse processo? Será que não muda, inclusive, a nossa concepção de quem é Deus e de quem somos nós? Lembra que eu falei de manhã que as decisões que nós tomamos modificam quem nós somos? A roupa que você escolhe, o penteado que você escolhe, como você constrói os textos que comunicam quem você é, mudam quem você é? Essa foi a discussão hoje de manhã. Se isso é verdadeiro, isso é real, se eu mudo a percepção e o local de adoração, será que eu estou mudando a essência de quem eu sou como cristão? Eu acredito que sim. E o maior dos problemas disso aqui, sabe o que é? É que a gente muda. A mídia para de ser um instrumento e ela passa a ser uma lógica. Vamos lá, bugou a cabeça? Vamos ver se você entende o que eu estou querendo dizer com isso. Mídia como instrumento versus mídia como lógica. Instrumento versus lógica. Instrumento é usar a mídia para comunicar uma mensagem. Ela não modifica a mensagem. Eu só estou usando ela como canal. Ok? Eu pego e transmito aqui do jeito que eu tenho. Mas eu não transformo o processo. A mensagem continua igual. Como lógica, é eu mudar a forma para atender agora novos tempos. Quer ver um conceito básico de ser igreja? Um conceito básico de ser igreja é comunidade. Para que nós vamos na igreja? Para suportar uns aos outros. Triste isso, né? Você vai na igreja para ouvir aquele irmãozinho do seu lado que não canta bem. E que desafina. E que você tem que... Eu não vou ficar bravo com ele. Ele está louvando da melhor forma possível. E isso que importa. Olha como isso muda você. Você vai na igreja e tem aqueles pepinos do picuinhas que tem na igreja. O irmão brigando com fulano. Não, aí ele chega para você, não falo mais com ciclano, briguei com ele. E você faz o quê? Faz o mandamento bíblico, não é? Vai, intervém, ora com ele, fala com o outro fulano, tenta ajudar. Quando um cair, que o outro ajude a levantar, não é esse o mandamento? Então você vai na igreja para que o dia que você não for, as pessoas sintam a sua falta e elas possam falar o seguinte: fulano não veio. Vou ligar para ele, vou ligar para ela, pode precisar de ajuda. Isso é comunidade. Acredite, a salvação, eu ouço muito isso, eu tenho que discordar dessa fala. As pessoas falam, a salvação é individual, tá? Cada um na sua. Discordo. Salvação é pessoal. Você é chamado pelo seu livre-arbítrio a concordar ou discordar. Se você quer ou não ser salvo, Deus te permite escolher. Mas quando você concorda em ser salvo, quando você aceita o evangelho, você já não é mais um indivíduo. Quer ver uma prova disso? Vai lá no Apocalipse. Lê o Apocalipse inteiro e depois me diz se em algum momento fala-se de indivíduos. Quando fala do final glorioso, são as nações, as tribos e as línguas que estão adorando ao Cordeiro. Somos nós juntos. A igreja não sou eu, a igreja somos nós. Porque com você, me suportando, eu posso crescer e aprender muito. Nós podemos crescer juntos, nós devemos cuidar um dos outros. E o grande problema é que a comunicação, ela nos dá uma falsa sensação de duas coisas. Essa comunicação que nós temos atualmente, proporcionada pela internet, ela dá dois problemas principais. Primeiro, ela dá a sensação de que nós estamos em comunicação. Mas muitas vezes não. Lembra que de manhã eu falei que comunicação não é só eu transmitir informação, mas eu receber o feedback de volta? Qual o feedback que você tem? Postei a foto que eu estou aqui. Ganhei curtida. Você acha que isso é um feedback de verdade? Você acha que esse feedback cria laços de verdade? Ele é um feedback. Mas que laços humanos você cria? Se você não postar nada hoje, alguém vai te mandar uma mensagem, você está bem? E outro problema também é que a gente só posta coisas felizes, né? Todo mundo está feliz nas redes sociais. Todo mundo está viajando, todo mundo tira aquela foto, 10 mil fotos na viagem, fica postando um ano inteiro para parecer que está viajando. Todo mundo tira 10 selfies, só posta o melhor.
A pessoa está brigando com o namorado, mas sorri, tira foto, está tudo bem. Faz a declaração de amor mais linda do mundo. Depois de 2 dias termina e você fala, mas nossa, se declarou ontem, como terminou hoje? Porque todo mundo está feliz nas redes sociais, não tem crise. A gente quer postar o melhor de nós, para quê? Para ganhar curtidas. Porque ninguém fica postando coisa ruim e ganha curtida, né? Nossa, estou muito triste, parabéns. Não, ninguém curte. As pessoas até passam, a gente não quer saber disso. Isso dá uma falsa sensação de comunicação. Comunicação precisa ser entre seres humanos. Precisa ter calor, precisa ter abraços. Eu preciso me importar com você. Comunicação passa pelo divergente. E aí é o segundo grande problema das redes sociais. As redes sociais nos dão um falso senso de que todo mundo concorda comigo. Lembra que todo mundo gosta do cantor? Eu gosto do Justin Bieber, o que eu vou fazer? Vou entrar em grupos de pessoas que gostam, vou ter isso no Face, no WhatsApp, onde for, no Telegram. Vou estar lá só pessoas, vou discutir só isso. O Spotify só vai me recomendar músicas de playlist da rádio daquele cantor, ou que parece com aquele cantor. E qual que é o grande problema disso? Quando você encontra alguém que discorda e fala, não gosto, vira heresia. Você, como assim você não gosta? Você não sabe lidar com o diferente mais. Isso gera um ruído tão grande na comunicação. E o algoritmo das redes sociais traz um problema grande. Se você é de direita, você vê vídeos, posts do quê? De pessoas defendendo o mesmo argumento que você. Se você é de esquerda, é a mesma coisa. Aí você parece que todo mundo concorda com você. Você chega assim, não, o Brasil inteiro gosta do fulano de tal, que é o meu candidato. Mas por que você diz isso? Porque nas redes sociais só aparecem isso. E aí se cria uma bolha no processo. Aí parece que todo mundo concorda com você, e quando alguém discorda, é um ignorante burro que não viu os vídeos que você viu. E você nem tem paciência para argumentar com ela. Lembra que eu falei? Se todo mundo fosse igual você, exatamente igual você, que mundo nós teríamos? Cara, discordar é natural. Ruídos na comunicação são naturais, fazem parte deste mundo de pecado. As pessoas não concordam entre si, as pessoas brigam entre si, e está tudo bem. Enquanto Jesus não voltar, o mundo vai ser assim, não se iluda. O mundo é ruim, é uma droga mesmo. Eclesiastes já falava isso. Tudo isso aqui é fadiga. A solução é Cristo. Mas enquanto isso, a promessa bíblica é que a gente vá para a igreja, fiquemos juntos, nos amemos e nos suportemos, e possamos crescer juntos como comunidade de fé. Se você não está se colocando entre as pessoas que discordam, tem alguma coisa errada. Se todo mundo do seu grupo social são só pessoas que pensam igual você, você precisa sair da sua bolha. Você precisa conversar com outras pessoas, mas acima de tudo você precisa conversar com elas sendo bíblico. Se ela discorda de você, converse com ela, cresça junto, abra a Bíblia junto, tente achar um meio termo. Quem sabe os dois possam estar errados, quem sabe você possa estar errado. Tudo bem, mas não caia nesse perigo. Há um perigo muito grande de a gente se afastar e criar uma bolha e viver dessa bolha e só aceitar aqueles que são iguais a nós. Isso é um perigo. O segundo perigo das redes sociais é a própria mudança do processo. Alguém conhece esse negócio, essa foto? Já viu? Isso chama telefone. É um negócio revolucionário para a época. Ele ficava na parede fixo, passava-se um cabo e você só conseguia atender a pessoa lá. Se você sair a 10 metros, não consegue, é só lá. Mas sabe o que esse telefone trazia? Uma facilidade. Se você não estava em casa para atender, o que acontecia? Não atendia. Ele só tocava. Puxa, preciso falar com fulano. Vou ligar, não atendeu. Amanhã eu falo. Tudo bem. Que problema que tem? Amanhã eu falar. O problema é que se a mídia transforma as suas relações sociais, e eu acredito que elas transformam as relações sociais, ela vai mudar todo o ambiente à sua volta. Hoje nós estamos sempre online.
se nós estamos sempre online, se alguém te manda uma mensagem no WhatsApp, em 5 minutos você não responde, eu acho que eles vão ligar para o SAMU. Faz 5 minutos, eu mandei e não respondeu. Nossas mães mais ainda, né? Por que você não respondeu? Nessa época de pandemia parece que todo mundo ficou ainda mais ansioso, né? Você não respondeu, deve estar internado com Covid, certeza. Gente, olha a ansiedade que o mundo nos está trazendo. Não estou falando que as redes sociais, o WhatsApp e outras coisas não sejam boas, elas são. Possibilita a gente fazer videochamadas que a gente não poderia fazer antes. Possibilitam transmitir a palavra, como nós estamos fazendo aqui, para muito mais lugares. O mundo pode nos ouvir. Só que a gente não pode cair na ansiedade que isso traz. As coisas sempre têm seu lado bom e seu lado ruim. A gente tem que tentar equilibrar as coisas. E aqui a gente falou de manhã um pouco sobre aquela questão dos perigos de fazer uma lista. Você pode me perguntar assim, pastor, devo usar então redes sociais ou não devo usar? A minha resposta vai ser, depende. Te faz mal? Está te dando ansiedade? Está tirando o seu tempo de comunhão? Você não consegue fazer outra coisa, você fica horas na hora que você vê, passou. Você está vivendo uma fachada nas redes sociais, você não consegue ser você mesmo. Você vê os posts dos outros e você fica com raiva das pessoas porque elas parecem felizes. E você não está? Se eu estou te descrevendo, é melhor você sair delas. Mas não condene quem fica. Porque se isso não acontece com você, isso não é um problema, você deve ficar. Nós somos diferentes. Lembra? Unidade na diversidade. A nossa unidade é Cristo Jesus e o que Ele pode fazer por nós. A salvação em Cristo Jesus é o que nos une. A diversidade é tudo o resto, que não gravita nesses processos, que sejam periféricos. Se você deve ou não usar, é você que tem que saber quem você é, quem você quer ser e quem você está sendo. E se os meios estão mudando isso, se estiverem, foge. Para por um tempo. Mas não se perca. Não perca a sua identidade no meio do caminho. Só porque todo mundo tem que usar. As identidades, elas são superficiais. Nós temos muitas versões de nós. Você precisa definir qual delas é a melhor opção. Antigamente, naquela primeira foto que eu mostrei, onde tudo era mais fixo, você talvez não tivesse opção. A vantagem é que você tem opção hoje. A desvantagem é que se você não escolher, e se você não determinar quem você quer ser, a sociedade vai acabar escolhendo por você, e você vai passar uma extrema crise. Vai passar uma extrema crise de ansiedade. Você precisa fazer algo diferente. Você precisa saber os seus limites. É verdade, nossos pais, nossos avós parece que tinham relações mais duradouras. A pergunta é, o que a igreja pode fazer para mudar a sociedade que nós temos? Ficar comparando a nossa era com aquela era não vai levar a lugar nenhum. A pergunta é, essa é a sociedade que nós temos. O que nós, cristãos, que vivem em meio a essa questão, que vivem neste mundo da comunicação, podemos fazer? O que você pode fazer para se ajudar e ajudar a outras pessoas? Se surto de ansiedade é comum, se todos nós estamos em crise, como nós podemos nos ajudar? Como a igreja pode fazer diferença na vida de todo mundo? Lembra que a igreja somos todos nós? Então todos nós devemos pensar isso. Não é só uma ou outra pessoa. Os meios de comunicação têm coisas boas. Eles nos aproximam geograficamente. Mas eles também trazem coisas que podem ser prejudiciais. Não é jogar tudo fora. É perguntar como nós vamos equilibrar isso. E você pode fazer a diferença na sua vida e na vida de outros, ajudando esse processo. A grande questão é que a gente tem que sair de um consumismo religioso e voltarmos para a missão da igreja. Pare de se perguntar o que a igreja pode fazer por mim e comece a se perguntar o que eu posso fazer por todos na igreja.
Você tem crises, mas saiba, você não está sozinho nas crises. Tem muita gente com as mesmas crises que você. Aproveite essas suas crises para ajudar pessoas. Entenda que a igreja é um lugar de relacionamentos. O grande problema é quando a gente transforma a igreja no consumismo religioso. Eu só vou para a igreja para quê? Para assistir o culto. É como se fosse o mesmo show lá do Justin Bieber também. Eles vão, assistem e vão embora. Você vem, assiste o pastor, vê a mensagem musical, acha tudo bonito, mas não se envolve. Não olha para o irmão ao seu lado e fala, como eu posso mudar a vida dele? Igreja não é teatro, igreja não é show, igreja é criação de comunidade. Você precisa fazer a diferença nas pessoas ao seu redor. Você tem cuidado dessas pessoas? Não se deixe cair no problema das redes sociais. Não venha na igreja só para tirar o selfie. Não venha na igreja só para mostrar que você está feliz. Venha na igreja para ser quem você é. E nós temos que, como igreja, criar um processo que a gente vai se sentir bem aqui no nosso meio. Se você tiver um problema, o outro ajuda a levantar. Esse é o grande processo da igreja. Em uma era cada vez que as pessoas estão mais preocupadas consigo mesmos e menos com os outros, o maior desafio de ser cristão é ser diferente disso, é ir contra a cultura. Você pode fazer a diferença na vida das pessoas. Você pode fazer a diferença. Qual a maneira correta de ser cristão no mundo dominado por esse individualismo midiático? Sendo o oposto disso, sendo como Jesus foi. E esse é o grande desafio. Jesus, nesse Sermão do Monte, tem muita coisa boa no Sermão do Monte. Eu gosto bastante desse verso aqui de Mateus, eu finalizo com ele. Em Mateus 6, 14, 19, 24, vou ler aqui na minha Bíblia. Jesus fala as seguintes palavras. Primeiro ele começa no verso 14. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas. Primeira coisa que Jesus põe é que o cristianismo e a religião cristã, a religião que segue os passos de Cristo, é aquela religião que não está preocupada consigo mesmo, não está preocupada em parecer feliz nas redes sociais, está preocupada em abençoar os outros. Quer ser abençoado por Deus? Abençoe os outros. Quer ser perdoado por Deus? Perdoe os outros. É isso que Deus está dizendo. Quer resolver o seu problema de ansiedade, de crises? Ajude os outros a resolver o problema deles de ansiedade e crise. E aí ele começa a fazer lá no verso 21. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas que são. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Quando ele fala lá no verso 22, que os seus olhos precisam ser bons, a melhor tradução não é bom. A melhor tradução seria, seus olhos precisam ser sinceros. O que Cristo está dizendo é que se você quer ser abençoado, você precisa ser sinceramente alguém que está preocupado em abençoar os outros. Quer receber as bênçãos de Cristo? Lembre-se, a religião de Cristo é a religião que cuida das outras pessoas. Cristo passa todo o seu ministério cuidando, curando, ensinando. E um mundo de tanta incerteza, e um mundo tão volátil, e um mundo tão complicado, que você possa ser aquilo que Cristo seria para cada uma das pessoas à sua volta. Uma pessoa que cuida, que ama, que reconforta. Saia da bolha. Vá para os necessitados. Não se preocupe em ser vulnerável. Cristo foi vulnerável e Ele foi a maior pessoa que passou nessa terra. Não se importe em apenas andar com pessoas iguais a você.
ande com pessoas que sejam diferentes de você. Entendam essas pessoas e as ame mais ainda. Se o irmãozinho do seu lado desafina, cante junto com ele. Ensine-o a cantar. Faça a diferença no mundo. Seja você a mudança que você quer ser no mundo. Quer ver uma mudança no mundo? Comece por você. Quer um mundo melhor? Seja você o mundo melhor para alguém. Essa é a mensagem de Cristo. Vamos parar da fachada que as redes sociais nos trazem e vamos viver do verdadeiro cristianismo, aquele que é cheio de conflitos, pecados, que as pessoas caem e se machucam, mas que a gente ama verdadeiramente e não se importa com nada disso. E quantas vezes a gente precisar, nós estaremos lá ajudando e amando as pessoas, porque foi isso que Cristo mandou que nós fizéssemos. Que você seja muito abençoado, mas para isso, que você abençoe muito. Que Deus te abençoe bastante.